frase é sempre desse livro que nós estamos usando, Amando a Jesus Cristo, das meditações, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, a nossa quaresma. Está na página 92, no 20º dia. Todo mal que existe surge do pouco amor que temos por Jesus Cristo. É um fato, hein? Isso é verdade. A gente testemunha. Quem é de Deus, afasta-se do mal, hein? Todo mal que existe surge do pouco amor que temos por Jesus Cristo. Vamos crescer esse amor, né, Todeskine? Com a nossa vida, com as nossas escolhas. Vamos cantar este amor de Deus que sempre vai além. Em todas as situações da nossa vida. Tantos erros, ainda é tempo de voltar, tantas marcas. Não se prenda ao que passou, há um Deus que te espera. Ele te ama muito além. Tantos erros, ainda é tempo de voltar, tantas marcas. Não se prenda ao que passou, há um Deus que te espera. Ele te ama muito além. Além dos teus erros, dos erros dos outros, além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de ti, além das diferenças, Ele te ama muito além, além dos teus erros, dos erros dos outros, além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de ti, além das diferenças, Deus vai além, Deus vai além, Deus vai além, sempre Deus vai além, Deus vai além. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Salmo 32, versículos do 5 ao 11. Você pode encontrar aí na sua Bíblia para acompanhar conosco. Salmo 32, versículos do 5 ao 11. Como eu falei agora há pouco, talvez numa ou noutra tradução da Bíblia seja o Salmo 31. Então você dá uma olhadinha aí. E assim nos diz a palavra de Deus. Assim é a oração que o Espírito Santo nos põe nos lábios a partir da palavra de Deus. Revelei-te o meu pecado. O meu erro não escondi, Senhor. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas culpas. E tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não o poderão atingir. Tu és meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves no júbilo da salvação. Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou o jumento, sem inteligência. Se avanças para dominá-los, com freio e rédea, de ti não se aproxima. Serão muitas as dores do ímpio,
mas a graça envolve quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos. Jubilai, vós todos retos de coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Davi em oração, tocado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus. E sobre uma mesma realidade, Deus não dá inspirações diferentes, porque seria como dar direções diferentes para a mesma coisa. Seria como ter duas palavras. E Deus não tem duplicidade de coração. Deus não faz acepção de pessoas, a lei vale para um, para outro, não. Essa direção é para um, para outro, não. Não. A inspiração que Deus deu a Davi em face do seu pecado é a inspiração do Espírito Santo para mim e para você, para todos nós. Até se você sentindo dificuldades de como lidar com alguma coisa que você tenha feito, você não sabe nem que rumo tomar na sua oração, fica aqui a dica para você nesta manhã, no Sorrindo para a Vida. Tome esta palavra. Faça desta palavra a sua palavra diante de Deus. Reze com ela. Reze como, Márcio? Você orando ao Senhor como Davi. Eu orando diante de Deus como Davi e dizendo: revelei-te o meu pecado. O meu erro não escondi. Reconheci diante de Deus. Abri o meu coração. Eu vinha fazendo de conta que eu não tinha feito nada, que eu não tinha errado, e achava que ignorando os meus atos, eu ficaria em paz comigo mesmo, como se aquilo pudesse cair no esquecimento e não mais me atormentar. Mas percebendo que eu não consegui eliminar aquele mal de dentro de mim, fiz o quê? Revelei-te o meu pecado, Senhor. Trouxe e coloquei aos teus pés. O meu erro não escondi mais. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas culpas. Senhor, errei. Senhor, meu Deus, pequei. O que é mal eu fiz diante dos teus olhos. A minha culpa está pesando sobre mim, meu coração está pesado. Porque à custa do meu pecado, eu comprometi a minha salvação. Confessarei ao Senhor as minhas culpas, eu disse, porque eu não aguentava mais o peso dos meus erros, o peso do meu remorso. Você vai ficar mais feliz, você vai se sentir melhor, você vai ficar mais saudável, você vai recuperar o seu equilíbrio, se você tiver coragem de levar o seu remorso diante de Deus. Porque é possível a gente levar o remorso diante de Deus ou não. Pedro levou o seu remorso por ter negado Jesus. Levou o seu remorso diante de Deus. E entrou num arrependimento profundo. E viveu ali aquele dom chamado dom das lágrimas, a compunção do coração. Chorou profundamente, foi o primeiro passo para a cura do coração dele. E de tal maneira foi curado que lá na frente foi capaz de morrer por Jesus. Ele que na hora, para preservar a própria vida, negou Jesus. O pecado do Pedro, gente, num primeiro momento foi o mesmo pecado do Judas. Qual foi a diferença? Pedro pecou como? Negando o Senhor. E Judas, a mesma coisa. Pedro teve remorso? Sim, teve. E Judas também teve remorso. Qual foi a diferença entre um e outro?
um deles teve coragem de levar o seu remorso diante de Deus. E o Espírito Santo transformou o seu remorso em arrependimento profundo e lavou o seu coração. O outro guardou o remorso para si mesmo e disse: eu pequei, entreguei sangue inocente, e foi pendurar-se numa árvore, enforcando-se, porque foi incapaz de aceitar o perdão que vem de Deus. Uma vez eu rezei por uma mãe. Essa mãe, ela entrava na igreja, ela tinha convulsões. Ela convulsionava, ela se contorcia toda. Ela fazia tratamento à base de remédios controlados, fortíssimos, e nem aqueles remédios que deveriam conter os ataques que pareciam epiléticos, mas não conseguiam. Era inexplicável que o remédio não contivesse os ataques dela. Inexplicável do ponto de vista humano, médico. Aquela mulher, ela não tinha mais vida. A morte tinha entrado no coração dela. E quando nós fomos rezar por ela, foi uma oração muito complicada. Muito complicada. E no meio da oração, Deus fala, né? No meio da oração, o Senhor nos deu uma palavra de ciência, de que ela estava dominada por um espírito de ódio. Isso era muito claro, como se alguém tivesse me dito. Eu sabia mais do que aquilo que eu falei para ela, que Deus tinha colocado no coração. Mas perguntei a ela, que já estava ali numa situação bem complicada. Perguntei: minha querida, dona fulana, como foi que esse espírito de ódio entrou no seu coração? Gente, essa mulher deu um berro e começou a contar que ela tinha pagado para assassinar o filho dela. Meu Deus. Por causa de um ódio que ela ficou do rapaz. Porque viciado em drogas, ele afundou essa senhora financeiramente. Então, tomada de rancor, ela mandou matar o filho. E ela já havia se conformado com aquele remorso. Ela tinha remorso. Tanto que ali ela chorava e dizia: dinheiro eu podia adquirir de novo, mas eu não posso trazer de volta a vida do meu filho, que eu mandei matar. O remorso pesava sobre ela. Mas olha o que é um remorso vivido sem Deus. Logo depois de dizer: por que eu fui fazer isso? Eu mandei matar meu filho. Dinheiro eu posso reaver, mas meu filho eu não posso trazer de volta. Em seguida ela dizia: eu sei que eu mereço o inferno. Eu sei que eu não tenho salvação. Eu mereço e eu irei para o inferno. O remorso de uma pessoa, quando a pessoa se fecha e não permite que ela transforme esse remorso em arrependimento, isso conduz a pessoa para o inferno. E olha, a experiência dos santos, dos místicos, desses homens de profunda espiritualidade, eles têm um consenso entre si. Que consenso é esse? Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que, tendo vivido orientada para o inferno, se encaminha por ela mesma para lá depois da morte. E não aceita não ir. Nós precisamos levar os nossos remorsos diante de Deus. Leve o seu remorso. Você tem remorso? Deixe o Espírito Santo transformar em arrependimento. Porque no arrependimento já age o Espírito Santo. Quando você olha para trás e pensa assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não faria de novo o pecado que eu fiz. Isso é arrependimento. E no arrependimento o Espírito Santo já age. Se você está arrependido, é sinal de que Deus já está agindo na sua vida e as mãos dele estão sobre você. Significa que o amor de Deus, o amor protetor do Senhor,
está cuidando de você. Então, revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas. E tu, Senhor, perdoaste a malícia do meu pecado. É mais do que o pecado. É a malícia que levou a agir. Porque, veja, gente, sem a malícia não é pecado, é simplesmente erro. Quando a pessoa não tem maldade, aquilo não constitui pecado na vida dela. Quando alguém faz o que fez por ignorância, é erro, pode ter consequências desastrosas, pode ter as mesmas consequências de que se ela fizesse conscientemente, mas dentro do coração dela tem um nível de comprometimento que não acontece, porque não houve maldade. Ela não sabia o que estava fazendo. Então, quando falta conhecimento, quando a pessoa é constrangida, por exemplo, tem pessoas que estão num tal nível de enfermidade que não tem mais domínio sobre si. Como é que você pode culpar esta pessoa por ter tirado a própria vida? Só Deus sabe se teve malícia ou não naquele ato. Então não somos nós quem vamos julgar que a pessoa perdeu o céu, que a pessoa cometeu o pecado do desespero. A gente não sabe se a pessoa tinha lucidez para fazer o que fez, se ela estava livre para fazer o que fez. E às vezes a gente faz uma coisa sem querer fazer. Quando a gente faz sem querer, ainda que o desastre esteja feito, ainda que isso possa comprometer até a vida de alguém, a gente pode até tirar a vida de uma pessoa com algo que a gente fez displicentemente, ou um susto, alguma coisa que a gente tenha feito, mas que tenha depois culminado na morte de uma pessoa. Olha que grave! Mas a pessoa não quis fazer aquilo. Talvez ela vá cumprir pena como um homicida, mas diante de Deus ela não é uma assassina, porque não houve malícia no coração. Porque a malícia, ela nos envenena por dentro, ela traz a morte espiritual. E olha, é esse o tipo de pecado mais grave, que Deus também perdoa. Então, se Ele perdoa o pior, como não vai perdoar os nossos erros, os nossos esquecimentos, as nossas pequenas negligências? Deus perdoa quem se arrepende. Tu perdoaste a malícia do meu pecado. O Senhor perdoou a maldade. Eu fui mal naquela hora. Eu fui malicioso, eu fiz consciente. Mas depois eu caí em mim. E agora estou aqui arrependido. E o Senhor perdoou a malícia do meu pecado. Por isso, Senhor, por isso, no tempo da angústia, todos recorrem a Ti. Por isso a Ti suplica todo fiel, todo que crê, todo que confia em Ti. No tempo da angústia, quando o coração está apertado, quando aquela vida parece que se esvaiu de nós, quando a gente percebe que algo muito tenebroso se apresenta diante dos nossos olhos, nós recorremos a Ti nesta hora. Quando tudo indica que nós não mereceríamos socorro algum, recorremos a Ti ainda assim, porque o Senhor é aquele que é capaz de perdoar não só os nossos erros, mas as nossas maldades. Então, quando irrompem as grandes águas, não o poderão submergir. Como assim? Mesmo tendo errado, de modo malicioso, quem recorre a Deus com o coração arrependido é preservado por Deus das desgraças que se abateriam sobre ele por causa daquilo que ele fez. As grandes águas não o poderão atingir. Tu és o meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves do júbilo da salvação. Coisa maravilhosa esta palavra está nos revelando.
O que esta palavra está nos revelando? A misericórdia de Deus, que nós alcançamos pelo nosso arrependimento. Porque o pecador não encontra felicidade enquanto não reconhece o próprio erro. Não encontra a felicidade, não vai ser feliz enquanto não reconhece que errou e entra num processo de conversão. Quer ter paz, quer ser feliz, começa confessando seus pecados, se arrependendo, voltando para Deus, num processo de conversão, porque assim que o pior dos pecadores, pode ser o pior dos pecadores, assim que abre as portas ao perdão divino, abre as portas do seu coração ao perdão de Deus, esse perdão sempre vem acompanhado de uma alegria profunda. O confessionário é a grande máquina que Deus inventou de produzir alegria verdadeira. Se você quiser saber, existe uma fábrica de alegria verdadeira, existe, se chama confessionário. Se você levar a matéria-prima, você vai recolher o resultado que você espera e que você precisa. O que é a matéria-prima? A sinceridade que acompanha a confissão total dos pecados que você cometeu. Não pode pôr pelas metades. Não pode ser sem sinceridade. Mas o coração sincero que despeja na grande, maravilhosa invenção de Deus, que é o confessionário. Quem despeja ali o seu coração amargurado pelo pecado, vai receber, ao término daquela confissão, um coração novo, tomado de uma alegria profunda. Aí a palavra de Deus continua dizendo: eu te farei sábio, depois que você fizer a sua confissão, depois que você se arrepender. Olha o que diz o Senhor, está entre aspas esta parte, porque não é mais o Davi que está falando. Agora é Deus quem está falando com Davi. Agora é Deus quem está falando comigo e com você. Eu te farei sábio. Eu te indicarei o caminho a seguir. Você está perdido por causa do seu pecado. Você está confuso por causa do seu pecado. A sua indecisão é fruto de muitas escolhas erradas que você foi acumulando, de um coração destreinado para o que é certo. A sua indecisão é fruto da escuridão. Vem para a luz do teu Senhor, e eu te farei sábio, e te indicarei o caminho a seguir. Com os meus olhos postos sobre ti, te darei conselho. E para nos chamar a atenção, o Senhor diz assim: não sejas como o jumento, sem inteligência, que se você avança para dominá-lo pela força, com rédeas e cabrestos, eles escapam de você, eles fogem de você. E por que Deus diz isso a cada um de nós? Porque o caminho do ímpio leva a muitas dores. Quem caminha sem Deus, caminha para um mar de sofrimento. Serão muitas as dores do ímpio. Qual é o fim que espera quem insiste no erro? Muitas dores. O caminho errado não leva ao acerto. O caminho equivocado, o caminho do pecado tenebroso, nunca vai levar você à felicidade, nunca vai. Esse caminho corrompido, esse caminho prostituído, esse caminho impuro, malicioso, vai terminar trazendo muitas dores para a sua vida, para a minha vida, para a vida de quem cometer. Mas a graça de Deus envolve quem confia no Senhor. Confia a ponto de voltar para Deus. Volte para Deus. Confie em Deus e volte para Ele.
Porque o que está te esperando é a graça de Deus. É graça, é bênção, é alegria, é felicidade. Então olha, eu te farei sábio. Para tornar sábia uma pessoa, a primeira coisa que Deus precisa é que essa pessoa se desapegue do erro e se liberte do erro. Nós precisamos nos desapegar daquilo que se tornou para nós um vício e que é errado e que é pecado. Nós precisamos nos desapegar até de certos relacionamentos pecaminosos que se tornaram para nós uma muleta. Quando a gente conserva, até contatos de pessoas que colaboram conosco no nosso pecado, é um sinal de que a gente está mantendo uma porta aberta para errar de novo. E isso nos tira de Deus. Tem que se desapegar disso. Tem que jogar fora isso. Até algumas coisas que a gente ganha, que a gente sabe que ofendem a Deus. Mas a gente guarda porque recebeu de uma pessoa querida. A gente precisa se livrar dessas coisas. Olha, até esses dias uma pessoa trouxe para mim umas imagens de deuses. Deuses mesmo de outras culturas. Então, é de outra cultura. Imagens muito bem feitas, obras de arte. Mas são imagens de deuses. E a pessoa dizia, o que eu faço com isso? Eu falei, se fosse meu, eu me livrava disso. Porque eu não quero ter na minha casa uma imagem só porque ela é artística, porque ela compõe com alguma cultura, mas ela está orientada para um ídolo, para um espírito diabólico. Olha, vou dizer de uma outra forma que fica mais fácil a gente entender. É como se alguém tivesse esculpido de forma extraordinária, com uma precisão, com uma minúcia de detalhes, a imagem do capeta. E a pessoa olhasse e dissesse assim, isso aqui é uma obra de arte. Verdade, é sim. E foi talhada de uma forma excepcional, foi mesmo. E as formas são belíssimas, são. Mas o que é isso? A imagem de um demônio. Você vai pôr na sua casa, porque é artístico. Porque você ganhou de uma pessoa que achou engraçado, bonitinho, lembrou de você e trouxe para você, porque você gosta da pessoa, você vai ter aquilo na sua casa. Olha, primeiro, eu não receberia. Segundo, se me der, eu vou despedaçar. E às vezes, quando a gente recebeu, era numa época da vida da gente que a gente ignorava essas coisas. Livre-se, desapegue-se de tudo aquilo que você sabe que é desagradável a Deus, ou a sabedoria não vai entrar na sua alma. No livro da sabedoria diz que a sabedoria não entra num coração apegado ao mal, afeiçoado ao mal. Então, o primeiro passo é a gente se desapegar destas coisas, dessas práticas, até de certos relacionamentos. Às vezes tem uma pessoa que você é apaixonado pela pessoa. Ele é divertido, é amigável, é parceiro, mas todas as vezes que você está com essa criatura, você mete o pé na jaca. Todas as vezes, ele é a porta aberta para você fazer o que não deve. Olha, às vezes a sua família está por um fio por causa de uma amizade assim. O camarada sabe que você é casado. A moça sabe que você é casada. Mas está sempre arrastando você para o erro. Coisa que você não faria sem a influência desta pessoa. Tem a inclinação nossa que nos torna propensa a cometer aquele erro? Sim, mas parece que aquela pessoa é usada como um catalisador para a gente fazer o que a gente estava segurando não fazer. Desapegue-se desta pessoa.
ou ela muda o jeito de agir, ou você afaste-se dela. E olha, é até caridade dizer isso para ela. Fala, olha, ô Paula, ou você muda esse seu modo de proceder, ou não tem carinho, amizade que vai fazer eu ficar do seu lado. Eu não vou ficar do seu lado para o que é errado. Não vou. Então, ou você muda, minha irmã, ou com um grande pesar no meu coração, eu vou me afastar de você. Dá ela a chance. Não mudou? Sai fora. Quanto casamento deu errado porque a pessoa entrou no casamento com essa ideia? A gente vai levando, a gente vai tolerando, lá na frente a pessoa muda. Então se prepara para aguentar. E depois não reclama que a pessoa não mudou, porque você fez a aposta. Então, em tempo, Deus nos avisa, mas a gente insiste no erro. Aí depois, amarga as consequências deste erro. Agora é a hora de você se desapegar. Agora é a hora de você se libertar do erro. Gente, o erro amarra a vida da gente. Márcio, não tenho forças de largar isso sozinho. Então começa pelo primeiro passo, confessa. Faz a confissão, porque a confissão dá forças para a gente. Mas faz de coração sincero. E diz ali a Deus diante do sacerdote: eu quero deixar, não tenho forças, mas estou determinado a deixar. E o Espírito Santo virá em socorro da sua fraqueza. Agora, não basta a gente reconhecer que a gente errou, que a gente pecou. Não, porque até o diabo reconhece o pecado que ele cometeu. E às vezes ele reconhece com orgulho. Quando tem as descrições feitas pelos exorcistas, quando o mal domina sobre a pessoa e fala por meio dela, ele confessa o mal que ele fez. Só que ele confessa com orgulho, com prazer de ter feito o mal. Isso não é a confissão que nós estamos falando aqui, não. A confissão, ela precisa ser acompanhada de arrependimento. É preciso arrependimento. É preciso contrição. A contrição é uma tristeza que liberta. Tem tristeza que afunda a gente e tem tristeza que liberta a gente. Tem tristeza que nos põe para baixo e tem tristeza que nos joga para cima. Tem uma tristeza que é a antessala da alegria. É aquela tristeza que a gente sente de ter feito o mal que a gente fez. Gente, essa tristeza é como o lacre que se rompe, é como a rolha que sai da garrafa. Logo em seguida vem a alegria profunda. O que é essa contrição, Márcio? É disposição para não voltar ao mal. Não vou fazer de novo, não quero fazer de novo. Se lá na frente você voltar a fazer, pelo menos não tem a ver com aquele momento que você rompeu, porque naquela hora que você rompeu com toda a sinceridade do seu coração. Então não fique adiando pensando assim: eu não vou dar conta lá na frente. O lá na frente a Deus pertence. O seu momento é agora. Agora é a hora de romper com o mal e voltar para o Senhor. Aí em seguida, veja o que diz o Senhor: eu te indicarei o caminho a seguir. Eu fico com dó, eu fico pensando, quantas pessoas não encontraram o caminho a seguir? Quantas pessoas não encontraram a pessoa certa com quem dividir a vida? Porque elas estavam apegadas à pessoa errada, ao caminho errado. Estavam presas no galho da sua segurança pessoal. Deus já tinha colocado debaixo dela o verdadeiro amparo, no qual ela poderia descansar, ou uma vida que ela poderia viver, mas ela estava lá desconfiada, não conseguia confiar em Deus. Então confiava no apego dela: eu não solto esta pessoa, vai que eu largo esta pessoa e não aparece outra na minha vida. Vai viver de resto, vai ser o step de alguém. Você é melhor do que isso. Deus não fez você para isso. Isso não é vida, é uma subvida. É para você se amuar, se entristecer e descer. Não, é para acordar, se livrar
e recomeçar com Deus, porque Ele está te dizendo, talvez você até diga, isso é difícil para mim, porque eu não sei o que fazer. O Senhor está te dizendo, eu te indicarei o caminho a seguir, te darei, mas para isso você precisa primeiro largar do seu galho. Eu te darei conselho, diz o Senhor, o teu conselheiro serei eu. Se Deus é aquele que te aconselha, o resto, meu amigo, é resto. Como é que nós nos fazemos sábios? Acolhendo os conselhos de Deus. Uma pessoa que ouve um bom conselho e não põe em prática é estúpida. Mais do que aquela que não recebeu. Porque uma que não recebeu, talvez tivesse recebido, teria avaliado, nossa, é mesmo, e posto em prática. Agora a outra recebe, avalia, vê que é certo e não faz. É preciso colocar em prática os conselhos que Deus nos dá. Nós não vamos fazer felicidade indo na contramão dos conselhos daquele que é sábio, não é? O que é que nos faz sábios? Olha que o segredo é declarado nesta palavra, desvencilhando-nos de todo o mal, seguir o caminho que Deus nos indica. Você não consegue seguir o caminho que Deus te indica amarrado com as correntes do erro, do mal, do pecado. E essas correntes são afetivas. Uma corrente espiritual é o coração que está preso lá, ó. Tem que soltar o coração. E quando nós fazemos isso, isso nos preservará, será a nossa salvação, mesmo quando as tribulações irromperem como grandes águas. Você será salvo. Não estar preso ao pecado será salvação para você, mesmo que o mundo inteiro se volte contra você. É isso que Deus está nos dizendo. Ser fiel ao que Deus nos ensina vai nos dar uma firmeza que nem as torrentes poderão nos arrastar. As grandes águas não vão poder levar você, a enxurrada da vida não vai poder te arrastar. Pela firmeza que você terá por ir com Deus aonde Deus está te levando. Mas onde estão os ensinamentos de Deus para cada circunstância que nós vivemos? Onde é que estão esses conselhos de Deus para as questões práticas da nossa vida? Os ensinamentos de Deus estão na palavra de Deus. Onde é que estão os ensinamentos meus para os meus filhos? Nas minhas palavras. Tanto que o meu filho, quando vai fazer uma referência, diz, meu pai disse. E o que digo eu a respeito daquele que me guia? Eu também digo a mesma coisa. Eu vou fazer o que é certo porque o meu pai disse. Deus é o nosso pai, gente. E os ensinamentos dele estão na palavra dele. Por isso que nós temos que nos afeiçoar à palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz o que a gente deve fazer quando uma pessoa erra contra nós. Tem indicação para tudo mais. Para tudo, Paulo. Olha, é passo a passo e é perfeito. O que a palavra de Deus nos manda fazer quando não foi a gente que errou, mas quando alguém errou com a gente? Primeira coisa que ela nos diz, vai e conversa com a pessoa. Até a pessoa, né? Conversa com ela. Ganhe a pessoa. Não vai lá para esculachar, não. Vai para ganhar o coração da pessoa. Por que você fez isso? O que você fez me magoou. Olha, sofri tanto, fiquei triste. Não faz mais isso não. Porque quando você fala as coisas dessa forma, isso me machuca. A gente pode escolher uma outra maneira de agir na mesma circunstância? Ganha o coração da pessoa. Então não pisoteia quem errou não. Começa até elogiando. Olha, quero dizer para você o bem que você é na minha vida. Quero dizer para você como eu me sinto bem do seu lado. Quero dizer para você que nem um dia da minha vida eu me arrependo de ter casado com você, por exemplo. Mas nosso casamento é tão bom, ou nossa amizade é tão boa. Mas vai ficar melhor ainda se a gente tirar certas coisas que têm acontecido. E tem acontecido isso, eu gostaria da sua ajuda.
Qual o primeiro passo? Vai e ganhe o coração da pessoa, conversa com ela. Você tentou, não deu certo? Chama alguém para te ajudar. Chama um mediador. Por isso, olha, que padrinho de casamento não deveria ser uma escolha social. Você escolhe padrinho de casamento, ou padrinho para o seu filho, ou padrinho para qualquer coisa que seja como uma escolha social, na hora que você precisa, ele não serve para nada. Que é uma pessoa pior do que eu, do que você. A gente escolhe um que está pior do que nós. Na hora que a gente precisa, cadê essa figura? Agora, quando você escolhe bem um padrinho de casamento, a situação não está boa, quem é que você chama? Aquele que você e a sua esposa, aquele que você e o seu marido escolheram. Aí a pessoa vem e participa dessa conversa. É um mediador. Está ali para ajudar, funciona como uma testemunha. E aí, se nem assim funciona, aí você vai até a igreja. Como assim até a igreja? Aqueles que têm a mesma fé que você. Agora aqui não falando do casamento, mas falando ainda dos relacionamentos. Se depois de tudo isso, a pessoa não muda, faz aquilo que eu falei, dando um exemplo aqui com a Paula. Deixa essa pessoa para lá. Sai desse relacionamento. O que é sair desse relacionamento? Você vai tratar essa pessoa com o mesmo respeito que você trataria um desconhecido. Quando a gente é cristão, a gente trata bem os desconhecidos. Você vai tratá-la da mesma forma, com polidez, mas você não vai ficar vinculado a uma pessoa que só está te prejudicando e está fazendo você se tornar uma pessoa que você não é. Esse é só um exemplo de como Deus conduz uma pessoa que se desvencilha do mal para fazer o que Ele orienta. Tem alegria esperando você, tem felicidade esperando você. Vamos pedir a Jesus essa graça nesta manhã? Vamos. Que Ele venha nos visitar, já está nos visitando por meio da sua palavra, mas nós queremos que Ele nos visite ainda mais. Não é? Põe as mãos sobre o seu peito, reze. Sim, Senhor. Peça ao Espírito Santo para abrir a sua inteligência nas coisas de Deus. Não seja como jumento que para fazer o necessário tem que ser arrastado por um cabresto. Deus não força a gente a fazer o que é certo. Mas se a gente sabe que a vida vai ser errada e infeliz se não fizer o certo, será que a gente vai esperar alguém vir arrastar a gente com o cabresto? Senhor, abre a minha inteligência para confiar em Ti, para seguir o que o Senhor diz com confiança. Senhor, me dá a graça de começar a fazer aquilo que eu sei que é certo e que eu não estava fazendo. Mas em todas essas coisas quero fazer Tua vontade. Me ajuda, meu Deus. Nesta manhã pede ajuda de Deus. Pede ao Senhor para vir te socorrer, porque Ele nunca deixa de atender esta oração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós nos colocamos na presença do Senhor, tomados por essa tristeza, quando nós reconhecemos que ofendemos o Senhor. A palavra de Deus diz que há uma tristeza, segundo Deus, que gera em nós o arrependimento. E a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Deixe o seu coração agora ser tomado, meu irmão, minha irmã, por este arrependimento. Não tenha medo de derramar as suas misérias na misericórdia do Senhor. É isso que nós vamos cantar. Diante do teu altar, venho me derramar. Pois eu sei que nada sou longe do teu amor. Mesmo assim tu me amas, mesmo assim me alcanças. A minha miséria em tua misericórdia. Eu reconheço, és o meu Deus. Eu reconheço, só tu
Tu és Senhor. Eu reconheço, és o meu Deus, minha alegria, minha paz, meu bem-querer. Eu reconheço, és o meu Deus, diga, és o meu Deus. Eu reconheço, só Tu és Senhor, és meu Senhor. Eu reconheço, és o meu Deus, minha alegria, minha paz, meu bem-querer. E eu quero agradecer a Deus porque muitos estão vivendo neste dia, com a meditação da palavra aqui pelo Márcio, um tempo novo. Você já percebe sinais, meu irmão, Obrigado, Senhor. de tempo novo na sua vida. Eu te agradeço. Tempo de se derramar com os remorsos, com os sentimentos ruins diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, confessando os nossos pecados. Quaresma está sendo uma bênção para muita gente que tomou essa decisão. E talvez seja hoje o dia que você tomou essa decisão. Agora, não desanima. Anota aí já sai de casa para ir até uma igreja. Anota um momentinho ali diante de Deus, no sacrário, anotar os seus pecados, procurar um sacerdote e realmente pedir ao Senhor: Senhor, converta o meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. E você já está percebendo, você que já fez essa escolha, Val, porque é assim, né? A gente faz a escolha e a gente já percebe que o caminho vai sendo aberto para nós. O Senhor vai mostrando com sinais concretos qual é a direção. Com Deus a gente não caminha sozinho. Jamais. Com Deus a gente nunca está sozinho. Foi o testemunho da dona Eli, né? Aquela senhora de 35 anos no início do programa dizendo de toda a tribulação. 2 filhos delas fizeram a Páscoa, mas ela fez essa experiência de perceber: não estou sozinha em meio às dificuldades. Mas a palavra de Deus, ela requer de nós uma resposta, que quando Deus fala, a gente precisa responder a Deus. Quando Deus nos orienta, é dessa forma que a gente precisa seguir, porque às vezes Deus fala, a gente ouve e não faz. Não toma então, tipo atitude. assim, dica prática, eu já marquei aqui no meu caderno: confissão. Aí. Confissão. Entendeu? Confissão. Bora lá, gente. Bora Qual que é o lá. Padre, mas, Padre Evandro, eu vou pegar o senhor hoje aqui no jornalismo. É assim, você tem que ter essa Val. disposição prática, né? O Márcio, o Xará, disse assim, eu anotei: quer ter paz e ser feliz, começa confessando o seu pecado. Isso, eu anotei a mesma coisa, mas quer ter paz, quer ser Eu quero. feliz, comece pedindo a Deus o perdão dos seus pecados. Está marcado aqui também, botei bem grande depois: confissão. Então vamos colocar em prática o que a palavra de Deus nos orienta, tá bom, família? Depois vocês partilhem, já traga aí o testemunho dos efeitos do sacramento. Isso, coloca na nas nossa redes vida. sociais ali, porque a gente evangeliza, viu? Dessa Outras forma. pessoas vão ouvindo, vão vendo o que Deus realizou na sua vida. É um lugar também de muita evangelização, Val. Verdade.